Olá, querida, amada, amigas minhas. Aqui eu me encontro falando sobre esse tipo de pessoas que não se encontram aceitando, se encontrando sendo corrigido em alguma parte que elas possam se encontrarem ali agindo e praticando perentemente através da vida delas. Por elas achar que a gente passamos a se encontrarmos não tendo vida própria e passar a se encontrarmos vivendo a vida delas. Então elas acham que nós passamos a se encontrarmos às vezes passando do limite. Mas às vezes é preciso e necessário que a gente se encontramos falando e transmitindo o que ela precisa se encontrar, sabendo e aprendendo, nem que seja através de palavras duras, severas, né? Pesadas que machucam, mas restaura e passa a se contar ali, ela passando a se contar e vendo de uma forma totalmente diferente, um novo ângulo, para que possa elas saberem o que realmente precisa se encontrar sendo mudado na vida delas, para que elas possam se encontrarem resolvendo esses problemas e questões que se encontram surgindo constantemente, variadamente, cada um diferente do outro, mas na intenção de sempre nos deixar ali de cabeça quente, preocupado e revoltado, e às vezes sem saber o que fazer e como reagir e como dar o primeiro passo no sentido sobre essa situação que possamos se encontrarmos ali naquele momento tão delicado e tão difícil. Que nós possamos se encontrarmos no momento, mas não quer dizer que passará a se encontrar sendo permanente, a não ser que a gente passamos a se encontrarmos não fazendo nada a respeito sobre esse tal assunto que precisa se encontrar sendo feito alguma coisa para que assim possa se encontrar sendo um problema a menos e uma preocupação a menos para que a gente possamos se encontrarmos ali perdendo o foco e o equilíbrio e deixarmos de chegar ao ponto de pensar no que realmente precisa se encontrar sendo pensado, além de somente ficar focado naquilo que se encontra ali, tirando a nossa paz e nosso sossego e a nossa tranquilidade, através daquilo que possa se encontrar sendo feito tanto através de nós mesmos, como possa se encontrar sendo feito e lançado e jogado contra a nossa vida, nas nossas costas, através de bocas de terceiros, que passa a se encontrar ali se incomodando com o seu jeito e a sua forma assim de ser como pessoa e ser humano, ou através de algo que você possa se encontrar falando e transmitindo em formatos de palavras e ao mesmo tempo através de seus gestos, ações, escolhas e decisões que precisam se encontrarem sendo tomado constantemente, se assim a gente pretendemos se encontrarmos realmente chegando aonde nós pretendemos se encontrarmos chegando, para que nós não possamos se encontrarmos colocando obstáculos nos nossos próprios caminhos e passarmos a se encontrarmos a tropeçando neles mesmo, para que possamos deixar o caminho livre, né? Para que a gente possamos caminhar tranquilamente, sem medo de se encontrar ali tupicando, caindo, se machucando, e ali se encontrar ali estagnado, parado, jogado ao chão com aquela, né? Com aquela situação ali inacabada que precisaria se encontrar, a gente tendo que se encontrarmos chegando, onde tinha que se encontrar chegando, para que pudesse se encontrar tendo um desfecho e uma solução, né? E um caminho e um resultado a se encontrar ali sendo feito a favor em todas as áreas, seja ela qualquer que seja, que nós possamos se encontrarmos vivendo em nossa vida. Porque muitas pessoas às vezes possam se encontrar tendo o desejo de se encontrarem se comunicando e se envolvendo e se expondo e se encontrando ali, falando seus problemas, suas lamentações, ou as suas conquistas, suas percas, seja lá, dependendo conforme que ela possa se encontrar sentindo no momento de se encontrar ali perante como eu posso explicar, um psicólogo. E às vezes passa a se encontrar, às vezes não tendo condições financeiras para que possa se encontrar, se deparando com um profissional que se encontrou estudando e fazendo faculdade para que pudesse tentar, talvez, chegar ao ponto de tentar entender a mente humana. Mas se for ver bem, nós passamos a se encontrarmos sendo psiquiatra, não, ou psicólogo, diariamente, o tempo todo, tanto nós quanto as pessoas que passamos a se encontrarmos, se envolvendo, se relacionando e se comunicando com elas, por elas passarem a se encontrar ali, falando que precisaria se encontrarmos, nós sabendo. Mesmo que possa não se encontrar ali, resolvendo ali imediatamente, no exato momento que passamos a se encontrarmos, tendo aquela solução, aquela resposta que tanto esperamos e almejamos se encontrarmos tendo na intenção de poder se encontrarmos resolvendo o que precisa se encontrar sendo resolvido, mas passará a se encontrar ali a gente tendo um certo intervalo e um tempo de reflexão para que possamos se encontrarmos ali analisando
a nossa vida, desde quando a gente possamos se encontrarmos sendo conhecido e chamado de humano, e passamos a se encontrarmos, ter visto, né, uma forma e uma solução de poder se encontrar ali, dando certo, se causa a gente passarmos a se encontrarmos, fazendo o que precisa se encontrar, sendo feito, né, na intenção que isso possa se encontrar, tendo um grande resultado ao nosso favor, ao nosso desempenho, né, a nossa garra, a nossa bravura e a nossa persistência toda que se encontramos tendo, diariamente, constantemente, por mais que possamos se encontrarmos ali, tendo que se encontrarmos, se deparando com diversas situações que passa a se encontrar, tendo que ter um certo tempo de momento e atenção para com ela, para que aquilo possa se encontrar ali, beneficiando e nos ajudando em alguma parte financeiramente, mentalmente, espiritualmente, sexualmente, né? Em todas as áreas, seja ela qualquer que possa se encontrar sendo, conforme a necessidade que a gente possamos se encontrarmos ali, precisando ou se envolvendo, presenciando em nossa vida. Meus amores da minha vida, então a gente temos que passar a se encontrar às vezes, não tendo medo e anseio de falar o que as pessoas precisam se encontrar e sabendo, por mais que machuque, maltrata, assim, às vezes a mente e o psicológico dessa pessoa, por ela não se encontrar esperando essa atitude, essa reação que você pudesse se encontrar tendo a respeito daquilo que ela pudesse se encontrar fazendo naquele momento perante seus olhos, perante a sua pessoa. Mas as palavras machucam, mas também restauram também, né? Elas nos reconstituem novamente do zero e passa a se encontrar nos dando força, esperança, expectativa que possamos se encontrarmos se tornando uma pessoa e um ser humano melhor. Mas para isso precisamos se encontrarmos nos relacionando com pessoas que possam se encontrar nos entendendo nesse tempo e nesse momento tão delicado e tão difícil que possamos se encontrarmos vivendo em nossa vida, que não é fácil. É muito mais fácil a gente se encontrarmos, se relacionarmos e se envolvermos com pessoas que passam a se encontrarem esses delícias e essas, né? E esses tropeços da vida através dessa caminhada que aqui se encontramos tomando e seguindo e manter ela sempre, né, da melhor forma e maneira possível, na intenção de poder se encontrar, a gente se sentindo bem e transmitindo essa paz, essa segurança e essa tranquilidade, por mais que possa simplesmente o nosso semblante, nosso rosto se encontrarem demonstrando o oposto ao contrário do que se encontra sendo falado e transmitido através de nossas palavras. Mas só que assim a gente não possamos se encontrar também se fechando e se afastando e se isolando das pessoas com medo que elas possam usar isso, que possamos se encontrarmos fazendo ali, né, contra nós mesmos, para que a gente possamos se encontrar ali se sentindo sem o que fazer, sem reação alguma, por a gente às vezes se encontrarmos dando um motivo para que elas possam se encontrarem pensando exatamente da forma que elas se encontram pensando ao respeito da nossa pessoa. Então a gente temos que saber também, saber lidar com todas as situações, possa ela ser qualquer situação que se encontra sendo no momento, para que a gente possamos se encontrarmos tentando entender, para que somente assim elas possam se encontrar sendo resolvidas. Então não é com qualquer pessoa que a gente passamos a ter que se encontrar, se expondo e se comunicando e demonstrando a nossa fraqueza, para que eles não possam se encontrar e usando ela contra nós mesmos, na intenção que pudesse se encontrar beneficiando e ajudando eles a conquistar e chegar onde eles pretendem se encontrar chegando, usando eu, você e um ou outro como fosse uma ponte, né? Um brinquedinho, uma marionete nas mãos deles, para que eles possam se encontrar ali, conquistando o que eles pretendem, desejam, almejam tanto assim. Então a gente temos que passar e analisar realmente o que se encontra tendo que precisar sendo feito, falado e transmitido e proporcionado para as pessoas, para que elas possam se encontrar, dando credibilidade para a sua pessoa através do que você se encontra ali, expondo e demonstrando, passando e ensinando elas, por mais que elas possam se encontrar achando que você não venha se encontrar tendo algo que passar e ensinar para ninguém. Porque afinal de contas, eu, você e todos nós, cada um sabemos e conhecemos nossos princípios, nosso caráter, nossos valores. Por mais que as pessoas se encontram não reconhecendo eles, além de nós mesmos somente próprio, então a gente não possamos se encontrarmos também agindo e praticando como eles, para que nós não se encontramos se contaminando com esses pensamentos totalmente diferentes, opostos da forma que deveria se encontrarmos, né?
pensando, para que não venha mudar o nosso ser, o nosso íntimo mais profundo e a nossa essência e a nossa personalidade de quem nós somos realmente como pessoas e ser humano, para que elas não possam se encontrar somente atraindo mais um, para que possam se encontrar fazendo parte do seu bando, né? Da sua convivência, para que assim a gente possamos tentar fazer de tudo um pouco mais e o impossível, por mais que possa se encontrar sendo difícil aos nossos olhos, de tentar ajudar, estender a mão e resgatar essas pessoas que se encontram pensando e agindo dessa forma diariamente, constantemente, para que elas possam se encontrarem sabendo como agir e se comportar perante ao meio da sociedade e da raça humana, para que elas possam se encontrarem servindo de exemplo e motivação para as outras pessoas que passam a se encontrarem ainda, tendo que se encontrarem passando por essas diversas situações variadas e diferentes uma da outra, para essas crianças que se encontram nos observando, nos analisando, né? E pegando algo que realmente possa se encontrar, ajudando e beneficiando elas, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, futuramente lá na frente, para que elas possam se encontrar e se unindo e se fortalecendo uma com a outra através dos nossos erros e perfeições que se encontram existindo entre nós, por mais que a gente passamos a se encontrar, mas às vezes não tendo tanto conhecimento e noção do tamanho da gravidade que esses problemas, que por mais pequeno que seja, possam vir se encontrar fazendo um grande estrago na nossa vida, de nossa família, e perante ao meio da sociedade toda, se todos se encontrarem pensando somente da mesma forma. Por isso que existe personalidades diferentes uma da outra, porque cada um tem seu ponto de vista, sua forma de ver, de pensar, de raciocinar e de transmitir e de se comunicar, porque é assim que tem que ser, para que assim nós possamos ter o conhecimento do que se encontra sendo certo e errado, porque se todos pensassem da mesma forma, o mundo passaria a não ter tanta graça assim. A gente fala o mundo, mas a gente temos conhecimento e certeza sobre isso, que a gente se encontramos falando nesse exato momento sobre as próprias raça humana, né? E a humanidade toda em peso, que aqui eu se encontro falando e se comunicando com vocês através desse meu jeito de se falar e se expressar, mas depende de como vocês passam a se encontrarem interpretando o meu ponto de vista e minhas palavras que se encontram saindo e sendo direcionadas através da minha boca, para que possa se encontrar chegando ao conhecimento de vocês que se encontram aí ao outro lado e os demais também, para que somente assim possamos se encontrarmos, né, nos fortalecendo e nos unindo, na intenção que possamos se encontrarmos passando mensagens positivas e, né, que possa se encontrar nos dando força e nos animando a se encontrarmos, dando persistência em continuar nessa caminhada que aqui se encontra não sendo tão fácil como aparentemente falando possa se encontrar sendo, mas passa também se encontrar não sendo tão difícil para aqueles que se encontram também se esforçando e se empenhando para que isso possa se encontrar sim, se tornando possível, né, e concreto e real e verdadeiro na vida delas, ou seja, lá de qualquer pessoa e ser humano, qualquer que seja na face dessa terra, porque é uma coisa que a gente temos que se encontrarmos ali, né, tentando passar da melhor forma e maneira possível, nas melhores intenções, para que possa se encontrar as pessoas se identificando com o que se encontram sendo ali transmitido e falado, seja aqui fisicamente, vive a cores pessoalmente aqui entre elas, que aqui se encontra morando no mesmo município ao redor de nossa casa, quanto através da rede social, através da internet, que aqui se encontramos se envolvendo na intenção de poder se encontrar, tentando obter e alcançar essa grande oportunidade de poder se encontrar, virando a chave da viravolta e passar a se encontrar, mudando o cenário e a situação que se encontramos, financeiramente falando também, porque o nosso tempo é curto e muito valioso, para que a gente possamos se encontrarmos também, jogando ele fora, como passasse a se encontrar, não tendo tanto valor e significância assim, só por simplesmente se encontrar sendo chamado como o tempo, mas o tempo passa a se encontrar tendo um grande valor e uma grande significação na nossa vida, se a gente formos ver bem com bons olhos, porque nada mais, nada menos do que o tempo para poder se encontrar resolvendo, colocando as coisas no seu devido lugar e passar a se encontrar ali, né, nos proporcionando o que pretendemos se encontrarmos alcançando através dele, porque não tem como alcançar e obter tudo isso da noite por dia, sem mais e nem menos, só por causa de um gesto, uma reação
ou uma demonstração, ou uma comunicação, seja lá qualquer forma que possam se encontrarem elas, achando que, né, possa se encontrar facilitando, né, essa sua conquista, que possa se encontrar ali, tendo em sua mente, em seu coração, em seus sonhos, em seus planos e projetos, né, através do que possa se encontrar passando e vagando em seu pensamento, em seu coração ali, sendo ali mantido, guardado, alimentado e cultivado, né, para que possa se encontrar crescendo e criando raiz, forças, e poder se encontrar realmente passando a se tornar indestrutível. Enquanto assim for possível de aqui a gente se encontrarmos vivendo através desse corpo físico, terreno e humano, que é o que vai fazer a gente crescer, amadurecer e se tornar uma pessoa melhor futuramente, porque errar faz parte do aprendizado da vida, mas permanecer errando constantemente, dando murro em ponta de faca, sabendo que não vai dar em nada e não vai chegar em lugar nenhum, só vai ficar se machucando e dando com a cara na parede, aí então fica meio difícil você saber que você vai ter que ficar querendo passar por uma porta que se encontra fechada, sabendo que será impossível, enquanto ela passar a se encontrar não sendo aberta, tanto por você por alguém que possa ter o prazer e o privilégio de se encontrar abrindo, para que você possa passar por ela de cabeça erguida, com orgulho e com grande orgulho por saber que você se encontrou sendo bem-vindo e recebido, e passaram a se encontrarem tendo, né, o prazer e o privilégio e o prazer de poder se encontrar abrindo, para que você pudesse se encontrar passando por ela. Caso ao contrário, não temos como vir se encontrar fazendo que as pessoas passam a se encontrar nos aceitando como nós somos, como ser humano e como pessoa, se causa a gente não se encontrarmos se posicionando e dando motivo para que elas possam se encontrar vendo nós dessa forma. Caso ao contrário, elas passarão se encontrando, se afastando e se distanciando de nós lentamente, sem que a gente passamos a se encontrarmos, percebendo quando for ver, a gente já se encontramos com essa pessoa muito distante de nós. Então fica meio difícil, meio complicado se a gente passar a nos encontrarmos, sabendo como cativar e conquistar e manter elas perto de nós, para que assim possamos se encontrarmos, né? Se sentindo abraçado, amado, querido, né? Nesses momentos tão difíceis que possa se encontrar existindo em nossa vida, porque enquanto tá tudo lindo, bonito, gostoso e maravilhoso, a gente se encontramos cheio e rodeado de pessoas na intenção de poder se encontrar sempre pegando um pedaço da fatia desse bolo como se fosse uma grande festa inacabável, por causa daquela grande fartura e daquela grande beleza que possa se encontrar ali sendo proporcionada e oferecida através daquela grande festa que ali se encontrou sendo planejada, né, e preparada e feita para que pudesse se encontrar recebendo nossos convidados da melhor forma e maneira possível, para que eles pudessem se encontrar se sentindo ali abraçado, acolhido e bem-vindo, né? E como eu posso explicar, e tranquilo, né, e satisfeito por saber que ali ela se encontra tendo a oportunidade de poder se encontrarem ali, se envolvendo e se relacionando com aquelas pessoas que ela conhece e com que elas vão passar a se encontrar ainda, passando a se encontrar conhecendo, através daquela festividade que ali possa se encontrar, e então passará a se encontrar existindo novos pensamentos, novas ideias e novos aprendizados e conhecimento de vida, que aparentemente no início possa se encontrar parecendo que não fará grande efeito na nossa vida, mas futuramente lá na frente a gente possa se encontrar vendo qual foi o tamanho e a importância desse aprendizado que encontramos aprendendo através dessa comunicação e convivência com esse tipo de pessoas que nós conhecemos e com aquelas que vão passar a se encontrarmos conhecendo daqui para frente futuramente, para que possa se encontrar a gente se encontrando, tendo essas oportunidades de se encontrarmos, aprendendo e recordando coisas úteis, necessárias, precisas, para que a gente possamos se encontrarmos sabendo como usar essas ferramentas que se encontram estando ao nosso favor, à nossa disposição ali, através dessas atividades e aprendizado todo. Que para muitos parece que isso só não passa a não se encontrar sendo o suficiente, como passasse a se encontrar não fazendo a mínima diferença, mas só que sim, passará a se encontrar sim, tendo um grande peso. Agora depende como nós passamos a se encontrarmos agindo, para saber se será um grande peso a nosso favor ou um grande peso na intenção que possa se encontrar nos esmagando,
e nós passar a se encontrar ali, infelizmente se encontrando, sendo atingido, e passar a se encontrar ali, a nossa oportunidade de se encontrar ali, chegando onde nós temos que se encontrarmos, chegar ao fim, por causa de um simples gesto de atitude e reação que possa se encontrar, colocando tudo isso que se encontramos sonhando, imaginando e pretendendo alcançar, de se encontrar, morrendo junto com nós. E aí nós passaremos a não se encontrarmos, tendo certeza se outra pessoa passará a se encontrar, levando esse sonho, esse desejo, essa vontade toda adiante, por saber que não era somente um sonho nosso, mas era um sonho que pretendemos se encontrarmos vivendo e alcançando, para que possamos se encontrarmos dividindo e servindo e proporcionando para as pessoas que nós amamos. Porque senão que sentido e significação teria a nossa existência e a nossa vida nessa terra se a gente somente pensasse no nosso próprio umbigo, somente no meu próprio eu, em si próprio, e passasse a se encontrar, não se importando e pensando nas pessoas que se encontram ao nosso lado, que passamos a se encontrarmos aprendendo a amar eles cada dia um pouco mais, através dessa convivência e relacionamento que se encontra existindo entre nós. Então, se a gente passar a se encontrar valorizando e dando só credibilidade para as coisas físicas, terrenas e humanas e materiais, aí fica meio difícil e complicado, porque não existe nada mais valioso e mais prazeroso de se encontrarmos vivendo e mantendo e preservando em nossa vida do que as pessoas que nós amamos, enquanto possa ainda se encontrar, sendo possível de se encontrarmos ao lado delas, tanto ela quanto do nosso lado. Porque essa troca de amor, de carinho, de respeito e atenção, e gratidão, que é o que vai fazer a gente se encontrarmos fortalecendo como fosse nosso combustível de energia, e de força, para que possamos se encontrarmos ali, precisando chegar onde temos que se encontrarmos chegando. Você já viu alguém sair com carro sem combustível e gasolina? Ele passará a se encontrar ali estagnado, parado no mesmo lugar, e nada mais do que isso, só passará a se encontrar mostrando ali a sua beleza, que aquele carro possa se encontrar tendo, mas no momento passa a se encontrar não tendo simpatia nenhuma, se não tiver aquilo que possa se encontrar fazendo ele se comover e levar aonde tem que se encontrarmos nós chegando, através daquela oportunidade, para aqueles que se encontram tendo essa oportunidade de se encontrar obtendo um veículo para que possa se encontrar sendo usado por ela e sua família, a favor não só delas, mas sim a favor de qualquer pessoa que possa se encontrar também precisando, às vezes, da sua atenção e da sua ajuda naquele momento, através daquilo que você possa se encontrar obtendo e tendo em sua mão, mas também não possamos também sair colocando qualquer tipo de pessoa dentro do nosso carro, sem ao menos a gente saber quais são as suas verdadeiras origens, suas verdadeiras intenções a respeito sobre aquela suposta ajuda que possa se encontrar ali, demonstrando, se encontrando, precisando, para que a gente não possamos se encontrarmos sendo enganado e inebriado e atingido e destruído através desse amor que se encontramos sentindo e passando e fazendo pelas pessoas, na intenção que alguém possa se encontrar fazendo algo a respeito da vontade e da ajuda que possamos se encontrarmos precisando também dela, ou dele, ou deles, depende como a gente passamos a se encontrarmos interpretando a situação que se encontramos ali no momento da nossa vida. Possa se encontrar sendo favorável ou contra, tem que existir uma forma, uma solução de se encontrar sendo resolvido e ter um ótimo e um belo resultado exemplar a favor daquilo que passa a se encontrar nos atingindo, incomodando e tirando a nossa paz. A coisa que possa se encontrar valendo mais do que a tranquilidade, a paz, a alegria, a harmonia, a felicidade que se encontramos vivendo, e quando a gente passamos a se encontrar com nada que possa se encontrar, tirando esses atributos e essas beneficiaria a nossa vida, que todos, sem exceção e sombra de dúvida nenhuma sobre isso, que todos pretendem se encontrarem vivendo dessa forma, com esses atributos que eu acabei de enunciar e transmitir através de formato de palavra, através disso que aqui eu se encontro falando com vocês a respeito sobre não só desse assunto, mas diversos outros que passam a se encontrar ali surgindo, porque nós não vai ficar somente ali estagnado ali em rodinha conversando somente sobre um assunto só o tempo todo, passará a se encontrar surgindo um após o outro, variadamente, porque um assunto atrai e puxa a outra. Então onde a gente passamos a se encontrarmos sabendo e aprendendo algo que a gente passava a se encontrarmos não tendo conhecimento
E aí então passamos a se encontrarmos vendo de um novo ângulo, de uma forma totalmente diferente e oposta da forma que se encontramos vendo hoje, nos dias atuais, através disso que possa se encontrar se deparando contra nós, através dessa movimentação que se encontramos e se encontrando tendo. Porque as oportunidades passam a se encontrar surgindo através da comunicação e através do se movimentar, né? Mas depende por qual direção nós pretendemos se encontrarmos também, se movimentando e seguindo, para que não possamos se encontrarmos também nos deparando com situações lamentáveis e desagradáveis que passam a se encontrar sendo um grande empecilho em nossa vida e em nossos sonhos, para que possa se encontrar abreviando e impedindo de eles se encontrarem sendo concreto, real e verdadeiro e vivido em nossa vida. Porque senão, meus amores da minha vida, a gente passará a se encontrar complicando e atrapalhando nós mesmos e os demais que possam se encontrar, fazendo parte da nossa vida, no nosso cotidiano, através dessa comunicação e oportunidade que se encontra tendo de um ter conhecimento da existência um do outro. Por mais que elas possam se encontrar, às vezes, não aceitando e passando a mão na nossa cabeça, concordando com tudo, que ninguém é obrigado a se encontrar também, aceitando e concordando e assinando embaixo, se caso ela passa a se encontrar não vendo da forma que você se encontra vendo, né, a respeito sobre isso, que você possa se encontrar sugerindo, passando e transmitindo em formatos de palavras para ela, conforme que se encontra passando, vagando, e se encontrando em sua mente, em seus pensamentos, né, e em seu coração. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, se causa a gente vê que se encontra tendo ali um certo debate e discussão, então não quer dizer que quem cala consente. Depende também da situação e do momento. Mas antes a gente passar a se encontrar, dando a oportunidade para que essa pessoa, ela própria, se encontra sinalizando e repetindo e ver que ela se encontrava errada da forma que ela se encontrou ali, né? Se expondo, se comportando e agindo perante contra a nossa pessoa, para que ela possa se encontrar vendo que não era como ela imaginaria que pudesse se encontrar sendo, se caso ela não tiver esse tempo de reflexão para que ela possa se encontrar caindo em si e ver que ela se encontra errada e não tem o direito de se encontrar apontando, julgando e condenando ninguém, porque ela também se encontra sujeito a errar como qualquer outro ser vivo e ser humano na face dessa terra. Tem gente que se acha perfeito demais ou sábio demais e não tem necessidade de aprender e recardar e ensinar nada para ninguém por achar que já sabe de tudo. Mas nada mais, nada menos do que um dia após do outro, para que a gente possamos se encontrarmos, né? Aprendendo e recardando coisas novas, belas, maravilhosas e positivas ao nosso favor, para que possamos se encontrarmos usando ela ao nosso favor, seja lá de qualquer pessoa que possa se encontrar sendo, na intenção que eles alcancem o que esperamos e desejamos se encontrarmos alcançando na nossa vida. Nós temos que desejar né? E pedir para que eles possam se encontrar e continuando nesse caminho, que eles passarão se encontrando, obtendo e alcançando isso tão esperado, desejado e almejado. Né? Que eles se encontram querendo viver na vida deles. Nós não possamos se encontrarmos desanimando e jogando um balde de água fria para que essa pessoa desista e pare no meio do caminho, para que a gente possamos se encontrarmos dando continuidade nos nossos, enquanto a gente fazemos que as pessoas se encontrem parando de buscar e alcançar os sonhos que elas existem, como passasse a se encontrar sendo impossível de se encontrar sendo realizado e vivido e presenciado por cada uma delas. Então a gente temos que passar para as pessoas e desejar para elas o que a gente esperamos e desejamos para nós. Quem vai desejar o seu pior e a sua destruição, a sua morte e o seu fim, né? Não tem esse, porque se for ver bem com bons olhos, ninguém quer morrer, mas infelizmente esse é o destino e o caminho de todos, fisicamente falando, porque viemos do pó nós voltaremos. Mas a alma é eterna, então nós temos que pensar nos dois mundos, que aqui se encontramos um paralelo do outro, nessa vida física terrena e humana, e após dessa vida da separação de nosso corpo e nossa alma, para que possamos se encontrarmos também garantindo a salvação da nossa alma, espiritualmente falando, por saber e ter conhecimento que a alma se encontra sendo eterna. Se assim a gente não fazemos algo para que ela possa se encontrar sendo destruída e ceifada da vida né? Da face da terra, tanto fisicamente quanto espiritualmente, quando assim se encontrar chegando o dia do juízo final e ter que se encontrar Deus determinando o fim e a destruição de todas as legiões de demônios que se encontram lá nas profundezas dos infernos, que lá se encontra.
Porque no meu consentimento e o desejo do meu coração é que Deus pudesse se encontrar resgatando todas as almas que se encontram perdidas, que se encontra o domínio do inimigo lá onde ele já se encontra, era ser recolhida para o reino da glória, se causa aqueles que se lá se encontram passassem a se encontrar estando lá através da mentira, enganação e trapaça e ilusão que passou a se encontrar sendo criada, para que o inimigo pudesse se encontrar tendo posse de sua alma. Agora, aqueles que passam a se encontrar nascendo, crescendo, praticando o mal e a maldade, infelizmente, eles passam a se encontrar sendo, né, umas pessoas que infelizmente passarão a se encontrar sendo difícil de se encontrar sendo resgatada, porque ela já cresceu com a maldade dentro de si. E não só cresceu, como se encontrou dando permissão e ousadia para que o inimigo usasse ela para se encontrarem causando e fazendo essa maldade que elas se encontram fazendo, enquanto elas possam se encontrar tendo a oportunidade de se encontrarem usando e exercendo o corpo que elas se encontram parasitando de um lado para o outro, como se fosse uma pessoa só à procura, né, da sua caça e da sua vítima, na intenção de eles poderem ganhar e obter sempre alguma coisa através daquilo que se encontram fazendo, ou daquilo que possa a pessoa se encontrar tendo, que passou a se encontrar chamando a sua atenção, e eles passarem a se encontrarem achando que se encontra tendo o direito de se encontrar sendo o dono, proprietário daquilo que passa a se encontrar não sendo realizado e conquistado através das forças e mérito dela, e passa a se encontrar querer usar e excluir uma coisa que ela não tem direito nenhum. Mas infelizmente acabam usando, mas esquece que passará a se encontrar tendo, né, um grande preço a se encontrar sendo pago através disso, que se encontra sendo tomado mesmo contra a vontade da pessoa que se encontrava possuindo aquilo que eles hoje se encontram esbanjando e demonstrando como fosse eles que tivessem conseguido conquistar na vida deles. E o preço e a fatura disso tudo que eles se encontram fazendo através dessa maldade é a morte, que nós todos sabemos que nós passaremos a se encontrarmos tendo, mas eles passarão a se encontrar abreviando e fazendo que isso se encontre acontecendo o mais rápido possível contra eles e quem eles amam. Através do que eles passam a se encontrar fazendo, não é só eles passarão a se encontrar sendo atingido e cobrado, mas sim aqueles que eles amam que passarão a se encontrar pagando por um erro que eles se encontram cometendo, por talvez eles não se encontrar sendo uma pessoa tão fácil assim de se encontrar lubriando, né, e pegando por causa dessa inteligência que eles se encontram tendo e, né, e se encontram ali astuto, ágil, ativo, né, alerta em todos os momentos por causa do medo de se encontrar sendo pego, passa a se encontrar ali se preservando, né, e se prevenindo na intenção que possa se encontrar dificultando para aqueles que possam se encontrar e sendo seu adversário e seus inimigos que ele mesmo passou a se encontrar criando contra a própria vida dele, através desses atos, atitudes, escolhas e decisões que eles se encontram tomando. Às vezes se brincar até mesmo por aqueles que se encontram batendo em suas costas e falando para eles que estamos juntos. É lógico que estamos todo mundo junto, enquanto estiver dando certo, cada um ganhando o seu e saindo na vantagem, tudo bem, mas na hora que passar a se encontrar tendo a fartura e a cobrança, será que essa palavra passará a se encontrar permanecendo ainda em pé, né, e presente perante eles, ou aí passa a se encontrar sendo Deus por todo e cada um por si? Aí fica essa questão e essa pergunta no ar, meus amores da minha vida. Eu creio que passa a se encontrar sendo cada um por si, e só possamos se encontrarmos mesmo concordando com o amor, o carinho e a misericórdia de Deus, de se encontrar nos dando a oportunidade de se redimir e se tornar uma pessoa melhor, porque senão a gente sabe muito bem o desfecho e o fim dessa história é a morte. E com certeza não será das melhores. Eu não tenho medo de morrer, seja lá por qualquer tipo de doença que possa se encontrar existindo e atingindo o meu corpo, né? E ser foi na minha vida. Eu não gostaria de morrer, infelizmente, era pela mão do homem. Então, para isso que eu tento me esforçar e me empenhar para que isso não possa se encontrar acontecendo. Gostaria de morrer de velhice dormindo e não acordar mais. E quando eu acordar e despertar desse sono profundo, me encontrar despertando no reino da glória de Deus, para que eu possa se encontrar, me encontrando com os meus familiares que eu tanto amei e ainda amo, mas não se encontra mais aqui presente perante nós. Mas não quer dizer que não se encontram vivos em algum lugar que possa se encontrar sendo muito mais melhor do que esse. Por mais que seja gostoso e prazeroso se encontrarmos vivendo,
Mas aqui nós temos altos e baixos, lutas e guerra, percas e ganhos. Lá onde eles se encontram, com certeza não existirá mais esse debate, essa, né, essa disputa, essa competição toda, a troco disso tudo que o mundo possa se encontrar, nos proporcionando, nos oferecendo, nos transmitindo, materialmente falando, mentalmente falando, sexualmente falando, mentalmente, em todas as áreas, seja ela qualquer que seja.